Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita felicidade, estou aqui com vocês para continuar nosso grande curso aqui do CTB. Estamos chegando à nossa parte final, reta final do CTB, e nós batemos aí artigo por artigo. Você pode ter certeza absoluta, o aluno que fez esse nosso curso desde a nossa primeira aula, acompanhou aula por aula. Eu tenho certeza que você foi se motivando no decorrer do curso e aprendendo muitas coisas, né? Então, recomendação aí final para vocês, né? Depois que você assistir todas as aulas, eu recomendo que você entre lá no site do planalto.gov.br, imprima a lei compilada, lá compilada a lei, e depois você faça a leitura da lei seca. Tenho certeza que você vai lembrando de todas as minhas explicações. Se você fizer duas leituras da lei seca, depois das videoaulas, você vai ter tudo para acertar todas as questões de concurso sobre CTB, ok? E agora, prof, agora chegou a hora das medidas administrativas, né? Essas medidas administrativas, elas não são punições, né? É uma medida administrativa que o agente da autoridade de trânsito vai aplicar para salvaguardar o quê? A segurança na via. Então, medidas administrativas, primeira informação importante, isso aqui não é penalidade. A penalidade é uma punição, aqui uma medida administrativa a ser adotado até a regularização de alguma situação. Bacana? Artigo 269 até 279. Vem comigo aqui. Primeiro, né? Capítulo 17 das medidas administrativas, vem comigo. A autoridade de trânsito, né, ou os seus agentes, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas. Agora, a gente vai bater uma a uma das medidas administrativas. É claro que o Código de Trânsito Brasileiro trouxe aí um rol considerável de medidas administrativas. Eu, professor Luiz, enxergo que medidas administrativas são instrumentos, são ferramentas que o legislador criou, possibilitou aí para quem? Para o pleno atendimento das regras de trânsito. Entendeu? São ferramentas para fazer acontecer o CTB. Primeira medida administrativa, né? Olha só, retenção do veículo, né? Retenção do veículo você tem que estudar junto com a remoção do veículo. A retenção do veículo, nós temos um artigo, salvo engano, o artigo 170, 270, e o artigo da remoção 271, que a gente trata desse assunto exaustivamente. Professor, retenção do veículo, né? Por exemplo, o agente da autoridade de trânsito, lá, Policial Rodoviário Federal, fiscalizando lá, ele parou um caminhoneiro lá, um motorista profissional, que não estava cumprindo o quê? Não estava cumprindo o seu descanso obrigatório. O descanso obrigatório previsto na legislação, está lá no artigo 67A, B, C, D até E. Não está cumprindo. E aí, professor? Jornada de descanso. Então, nesse sentido, a autoridade vai reter o veículo para o cumprimento do descanso obrigatório. Claro que pode ser feito o descanso no próprio veículo, né, que segundo a legislação, isso é retenção. Então, você retém o veículo, tá, por determinado tempo, para quê? Para que seja feito o quê? Os devidos ajustes necessários aí para a regularização da situação infracional. Remoção não. Remoção não é possível o quê? A regularização naquele exato momento, ou você não pode deixar o veículo prosseguir viagem devido aí situações de segurança, então você remove esse veículo para o depósito específico. Bacana? Então, retenção do veículo é uma medida administrativa, remoção do veículo é outra medida administrativa. Nós temos aqui também o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação, é outra medida administrativa. Claro, cada uma dessas aqui a gente vai bater artigo por artigo, a gente vai complementar. Ora, eu quero apresentar todas as medidas administrativas para vocês, né? Outra, né? Recolhimento da permissão para dirigir, que é um outro documento, né? Temos aqui o recolhimento do certificado do registro. Certificado do registro é aquele certificado que visa identificar as características e o proprietário do veículo. Inciso 6º, recolhimento do certificado de licenciamento anual, que é o CRLV, né, o certificado de licenciamento anual do veículo. Temos ainda, né, o transbordo do excesso de carga, né, então é uma medida administrativa, né, então o veículo identificou se está com excesso de carga. O agente da autoridade de trânsito, ele pode o seguinte, né, ele pode determinar o transbordo, né, retirada daquele excesso do veículo. Claro, isso aqui é o quê? Uma medida administrativa do agente de trânsito, né? Porque para ele poder seguir viagem, né?
9. Realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, né? Aqui, um teste de realização de dosagem, né? Nós temos aqui o famoso teste do bafômetro, né? Então, a aplicação desse teste, atenção, é uma medida administrativa, não é uma punição, né? Inciso 10, recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa de domínio das vias de circulação, restituindo-os aos proprietários após o pagamento de multas e encargos devidos, né? Então aí o agente policial lá, né? O agente de trânsito, ele pode recolher os animais que se encontram soltos nas vias. Professor, por que tem que recolher? Porque ele é um perigo, né? Ele é um perigo, ele pode causar acidentes sérios na via, né? Outra medida administrativa, a última medida administrativa é a realização de exames de aptidão física, mental, de legislação, de prática, de primeiros socorros e de direção veicular. Também é uma medida administrativa. No todo, nós temos aí 11, né? 11 sendo uma vetada, nós temos 10 medidas administrativas. Então, e aí, professor, você tem que saber uma a uma, né? E agora, vamos continuar, artigo por artigo, dispositivo por dispositivo. Parágrafo 1º, vem comigo. A ordem, o consentimento, a fiscalização, as medidas administrativas e coercitivas adotadas pela autoridade de trânsito e seus agentes terão por objetivo prioritário a proteção à vida e a incolumidade física da pessoa. Ou seja, né, o código diz que somente pode ser utilizado essas medidas administrativas, né, e coercitivas, no caso aí, coercitivas, obrigatórias, as penalidades, para quê? Para nós atendermos o que? O nosso fio condutor, que é o que? A proteção à vida, a incolumidade física da pessoa, né? Então, ou seja, aqui vem ao encontro do nosso objetivo maior do CTB, né? Parágrafo 2º. As medidas administrativas previstas neste artigo não elidem a aplicação das penalidades impostas por infrações estabelecidas neste Código, possuindo caráter complementar a estas. Olha aí, possuindo caráter complementar. Então, você deve marcar isso, né? Professor, por quê? Não estou entendendo. Tudo bem. O transbordo de cargas é uma penalidade ou é uma medida administrativa? O transbordo de cargas é o quê? É uma medida administrativa. Professor, como é que ela vai complementar? Muito simples, o agente da autoridade de trânsito atuou um caminhoneiro lá, um caminhão, né, que tenha excesso de peso. Né? O que acontece? Claro que ele vai fazer o auto de infração. Ele vai aplicar a multa lá de certinha, calculado, né? Ele vai ter como aí calcular o excesso de peso. Então, a multa é uma coisa, então não elide, então ela anda separadamente da medida administrativa. A medida administrativa ela é complementar. Opa, esse caminhão, a autoridade de trânsito, avaliou que ele não pode deixar seguir. Por quê? Porque vai complementar, vai comprometer o quê? A vida, a segurança das pessoas. Então, nesse sentido, a autoridade aplica naquele exato momento uma medida administrativa, que não é uma punição, não é uma penalidade, né? Que ele vai ter que fazer o transbordo do excesso da carga, do excesso de peso. Então, essa é a explicação do parágrafo 2º. Parágrafo 3º, né? Olha aí, são documentos de habilitação, a Carteira Nacional de Habilitação e a permissão para dirigir. Então, a CNH e a PPD, permissão para dirigir. Nós estudamos esse assunto exaustivamente no capítulo da habilitação, do artigo 140 até o artigo 160, né? Ok. Parágrafo 4º, vem comigo, o último parágrafo 4º aqui, dessa parte introdutória do artigo 169. Aplica-se aos animais recolhidos na forma do inciso 10. Professor, o que diz o inciso 10 do artigo 269? Lá no inciso 10 é uma medida administrativa. Qual que é essa medida administrativa? De recolher animais soltos na via, né? Ou nas faixas de domínio, está lá. Então, o que vai fazer com esse animal aqui? Primeiro, o disposto nos artigos 271. Ou seja, se não encontrar o proprietário do animal, esse animal obrigatoriamente deverá ser o quê? Removido para o depósito.
Ele vai ser removido para o depósito, né? Professor, o que diz o 328, né? O 328 é um artigo que está lá nas disposições finais, ele diz o seguinte: depois de 60 dias do depósito, né, a autoridade de trânsito, claro, atendido aí os requisitos, aí os procedimentos necessários, ele poderá efetuar o quê? O leilão do quem? Do veículo, do animal que for recolhido. Então está completando o entendimento aí, né? Agora, isso aqui é uma bomba, né? Uma bomba lá para o policial, vai lá um cavalo, recolhe o cavalo, retém um cavalo, não acha o dono, vai ter que ir para um local apropriado. Gente, logística, transportar esse... Ah, nossa, é problema demais para o cara, né? Mas aqui é concurso, aqui não é prática, então você tem que saber o que deve ser feito. Então, se não encontrou o proprietário, no segundo, o artigo 271, ele vai ser removido para o depósito, né? O 328, ele pode ser objeto de leilão, esse animal aí recolhido, né? Então, pronto, disposições gerais sobre as medidas administrativas eu passei para vocês. São 10. Tem que saber? Claro, isso tem que constar no seu caderno, no seu resumo, né? E agora? Agora a gente vai bater uma a uma, né? Artigo 270, né? O artigo 270, nós vamos tratar da retenção, né? Então, a retenção é o quê? É uma medida administrativa. Por que você retém? Você retém para a regularização de alguma infração, de alguma irregularidade. A partir do momento que conseguiu sanar essa irregularidade, ela está liberada. Professor, por exemplo, tudo bem, o agente de trânsito lá, ele parou, ele atuou, parou um veículo, tem um condutor que não esteja habilitado. Então ele vai reter o veículo, não pode liberar. Ele vai reter o veículo até encontrar um outro condutor, por exemplo, que esteja habilitado para conduzir aquele veículo. Sanou a irregularidade, o outro cara está 100% certo, está habilitado para conduzir, segue em frente, viaja, né? É claro que o cara que foi aí, pego aí, que não está habilitado, ele vai ter as suas infrações, o proprietário também vai sofrer as consequências, né? Então essa é a ideia da retenção. O veículo poderá ser retido nos casos expressos neste código, né? Parágrafo 1º. Quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação. Bacana, tá aí, eu dei 2 exemplos já para vocês. O primeiro aqui do portador da CNH, que o cara não tem portador, não porta o CNH. E depois eu dei outro exemplo antes, né? Aliás, primeiro, que é lá do motorista profissional, né? Ele não está cumprindo a sua jornada de descanso prevista no CTB. Neste caso, a autoridade de trânsito pode, o agente da autoridade de trânsito pode retê-lo até ele cumprir a carga horária de descanso estabelecido pela legislação. Vamos lá, 270, agora parágrafo 2º. Qual que é esse comando aqui? Olha só, não sendo possível, isso aqui é importante, cara, olha só, não sendo possível sanar a falha no local da infração, né? Não sendo possível, então ele foi retido para quê? Para regularização, só que neste caso concreto não é possível sanar a falha. O veículo, desde que ofereça condições de segurança para a circulação. Olha só, então o veículo ele foi parado, né? Claro que na habilitação ele não vai, nos 2 casos que eu passei para vocês, ele não poderá seguir viagem, tanto do motorista profissional, ele vai ter que cumprir a jornada de descanso necessária, né? E da habilitação vai ter que ter alguém habilitado para conduzir o veículo. Mas vamos supor lá que pegou lá um equipamento obrigatório lá, uma seta, né? Uma seta está queimada, uma seta, uma luz de posição, uma luz baixa, né? Mas está durante o dia, por exemplo, então o policial avalia, opa, então este caso aqui, tá? O policial vai fazer uma avaliação seguinte, ó, eu posso liberar esse veículo. Por quê? Porque na minha avaliação, atenção, ele oferece condições de segurança para a circulação. Então são coisas pequenas, o veículo, regra geral, ele foi retido para a regularização, não é possível. Só que a irregularidade dele é de baixo potencial ofensivo. Naquela situação, naquela condição, não está chovendo, está durante o dia, ele pode seguir em frente. Então o que acontece? Neste caso, tão somente nesse caso, poderá ser liberado e entregue ao condutor regularmente habilitado. Opa, então a autoridade de trânsito, o agente da autoridade de trânsito fala, opa, ó, você pode seguir viagem, então eu vou liberar você.
Professor, tão simples assim? Calma, vem comigo. Isso aqui é potencial questão de prova, cara. Poucos chegam aqui, cara. Poucos chegam nesse momento, né? O que ele fala? Mediante recolhimento do certificado de licenciamento anual. Ele fala o seguinte, olha, o seu carro não está 100% regular. Você já sofreu a devida infração, tá? Só que a sua situação, você não conseguiu regularizar aqui a situação. Só que você não está colocando em risco na minha avaliação. Eu vou deixar você seguir viagem. Só que não vai ficar assim não. Traz aqui, dá o seu licenciamento aqui. Ele recolhe o licenciamento do veículo, tá? Ele recolhe, tá? Ele recolhendo, ele vai ter que dar a apresentação de recibo, contra-apresentação de recibo. Vem documento aqui, vai recibo do policial lá. Tá? Então, ó, um ou outro, ele recolhe, olha só, o certificado de licenciamento e ele repassa para o cara o quê? O recibo que ele está informando daquela situação, assinalando-se o prazo razoável para o condutor regularizar essa situação. Então, o agente de trânsito, ele vai lá e coloca 10 dias, né? Então, ele vai lá, ele guarda o documento do veículo, né, o certificado de licenciamento. Em 10 dias, o cara deverá o quê? Retornar, né, para buscar o seu documento. Claro, sanadas as irregularidades. Para que se considerará, desde logo, notificado. Então, a partir daquele momento, né, que ele recebe o recibo de contraprova, aquilo ali vale como o quê? A notificação. Bacana. Excelente dispositivo do CTB, né? Então, não sendo possível sanar a falha no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para a circulação, poderá ser liberado e entregue ao condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do certificado de licenciamento anual, contra apresentação de recibo, assinalando-se o prazo razoável para o condutor regularizar a situação, para que se considerará desde logo notificado. Então ele voltou daqui 10 dias, regularizado, né? Ok, ele vai lá, ele faça, a autoridade policial lá vai, a agente da autoridade policial vai dar uma verificada, tá ok, bacana, tchau e benção, devolve o documento para ele, vá com Deus, meu filho. Então isso aqui é o parágrafo 2º do artigo 270, uma boa situação de concurso, em especial a banca do CESP, que gosta desse tipo de coisa, né? Porque dá para contar uma historinha, né? O certificado de licenciamento anual será devolvido ao condutor no órgão ou entidade aplicadores das medidas administrativas, tão logo o veículo seja apresentado à autoridade devidamente regularizado. Bacana, tá aí, né? Então, apresentou, vai ser devolvido o licenciamento, né? Não se apresentando o condutor habilitado, olha aí, né? Então, o parágrafo 4º, né? O parágrafo 4º do artigo 270. O artigo 270, ele trata da retenção, não da remoção. A remoção é o 271. O que acontece? Não se apresentando o condutor habilitado no local da infração, o veículo será removido a depósito, aplicando-se, nesse caso, o disposto no artigo 271. Ou seja, né? Então, a regra é que ele está retido para regularização, né? E aí não tem condutor habilitado, professor. Aí, essa retenção, ela vai ser convertida na remoção do veículo, que é a segunda medida administrativa que a gente vai estudar. Muito importante esse cara aqui, ó. Por quê? Porque todo o veículo tem que ser conduzido por alguém devidamente habilitado, né? Parágrafo 5º, vem comigo, né? Parágrafo 5º. A critério do agente, autoridade policial, não se dará retenção imediata. Olha aí, não se dará retenção imediata quando se tratar de veículo de transporte coletivo transportando passageiros ou veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que ofereça condições de segurança para a circulação em via pública, né? Olha só a situação, vamos pôr, de um policial rodoviário federal, né, por exemplo, né? Ele vai lá, ele identifica lá, tá? Identifica uma situação de um veículo que está transportando pessoas, transportando produto perigoso, perecível, né? Carga viva, aqui você pode até incluir aí mais carga viva, tá? Por que, professor, posso incluir aqui mais carga viva? Você pode incluir mais carga viva porque a resolução 258 do CONTRAN, ele trata dessas situações especificamente, né? Então, o que acontece?
Produto perigoso, cara. O cara vai reter o veículo, cara. Ele vai colocar em risco a própria segurança, uma carga perigosa. Né? A polícia, para reter um veículo de carga perigosa, de carga perecível, de carga viva, ele vai ter que dar condições de quê? Condições para manter essa carga, tá? Essa carga sendo transportada que foi retida, o quê? Em plenas condições de segurança, e às vezes não tem estrutura para isso, né? Claro, sabiamente o CTB falou, olha, você pode liberar o cara, não se dará retenção. É claro que ele vai ter que arcar com a infração que ele cometeu. Então isso aqui é uma exceção. Vide aqui a aula da resolução 258, tá? Da resolução 258, que vai completar esse assunto. Então, se você quer ficar competitivo, dá um pause no vídeo, vai lá na nossa aula 258 e assista a aula, ou pelo menos pegue o material de apoio e faça aquela leitura dinâmica, ok? Bingo, pago aí para vocês esse cara aí, né? E agora, professor, vem comigo, né? Não efetuada a regularização no prazo que se refere ao parágrafo 2º, tá? O prazo do parágrafo 2º, vamos voltar aqui, né? O prazo é esse prazo aqui, ó. O cara deu o prazo lá de 10 dias para ele regularizar, né? O que vai acontecer? Será feito o registro de restrição administrativa no RENAVAN por órgão ou entidade executivo de trânsito dos estados do DF, que será retirada após a comprovação da regularização. Ah, eu nunca mais vou passar lá, né? Vou deixar para lá. Negativo, cara. Então, passou o período, você pode ter certeza que a autoridade ali, o agente da autoridade, irá informar o RENAVAN, e lá no RENAVAN, lá no registro do veículo, vai constar essa restrição de irregularidade, ó. Registro de restrição administrativa no RENAVAN, lá no documento do seu veículo, né? Parágrafo 7º, vem comigo. O descumprimento das obrigações estabelecidas no parágrafo 2º, que é de ele retornar lá para buscar o seu licenciamento e, além disso, de buscar o seu licenciamento, né, ele pegar e ele sanar as irregularidades, resultará em recolhimento do veículo ao depósito, aplicando-se, neste caso, o disposto do artigo 271. O artigo 271 trata o quê? Do recolhimento. Então, se ele não cumprir, ele vai ser convertido no 271. Bacana? Então, tá aí para vocês aí, tá? A parte do quê? Da retenção do veículo. E agora? Agora, outra medida administrativa chamada de quê? De remoção. Remoção do veículo, né? Artigo 271, vem comigo. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via. Então, todavia, né, toda circunscrição sobre a via, obrigatoriamente vai ter que ter um local chamado de depósito, né? Quem remove, remove alguma coisa para algum lugar. Alguma coisa, no caso, é o quê? É o veículo irregular, que não está apto, não está licenciado, não está autorizado a transitar. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar uma isolada top de linha, uma isolada aí que não tem igual na internet, você pode ter certeza. Aqui é o único curso, né, de legislação de trânsito que nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 5.503 de 97, mais um curso de resoluções do CONTRAN. Professor, explica para a gente aqui. Tudo bem, então nós temos aqui o CTB. O CTB tem 341 artigos e o professor Luiz, eu gravei para vocês aí os 341 artigos, né, super atualizados. O único bloco de artigo que eu não gravo são crimes de trânsito, né? Crime de trânsito, direito penal. Então foi a professora Laila, que é a professora especialista em direito penal, que gravou os crimes de trânsito. O restante foi tudo o professor Luiz. Então nós temos aqui no bloco do CTB todos os artigos. Aí eu digo para vocês, gente, para você acertar as questões de prova tem que ser assim, não tem auto-engano. Este é o caminho. E você vai se motivar, você vai gostar das nossas videoaulas. Aulas detalhadas, aulas específicas, realmente aqui top de linha a nossa playlist aqui do Código de Trânsito. Além disso, nós temos aí as resoluções do CONTRAN, nós temos aí mais de 50, salvo engano, quase 60 resoluções do CONTRAN gravadas, né? Entre atualizações e atualizações das resoluções do CONTRAN, garanto para você que nós temos aí umas 300, 350 aí, muito mais aí, nós temos aí
umas 400 resoluções do CONTRAN contempladas, condensadas nesse curso, né? As principais resoluções do CONTRAN, resoluções importantíssimas. Esse curso inédito aqui na internet por apenas, olha só, R$ 90. Professor, prazo de acesso 60 dias. Durante 60 dias você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Então vem comigo, vem estudar Código de Trânsito com o professor Luiz Antônio Carvalho, que eu tenho certeza que você vai gostar, você vai ficar muito competitivo e digo para vocês, sem auto-engano, é dessa forma, artigo por artigo, que você fica competitivo. Orientação pedagógica para você. Você vai assistir meu vídeo, né? Pode assistir em velocidade 1,5, bacana. Dá para você absorver com e-mail. Eu já gravo a aula já com essa metodologia. Depois você imprime lá no site do Planalto o Código de Trânsito seco. Você faz o seguinte, aí você vai fazendo a leitura seca, você vai lembrando do professor Luiz e você vai ficando competitivo. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau, tchau.